Estamos em um dos maiores centros comerciais do Brasil. Milhares de pessoas passam todos os dias aqui nessa região da 25 de março. Agora imagina só você no meio de toda essa multidão e de repente, sem que você perceba, a sua carteira cai no chão com todo o seu salário. Uma pessoa percebe o que aconteceu, pega a sua carteira, vê todo o dinheiro ali e decide correr até você e devolver sem mexer em nada. O que você faz? Simplesmente agradece ou dá uma recompensa para a pessoa? Eu daria a recompensa, com certeza. Enquanto pessoas devolveriam o dinheiro sem pedir recompensa alguma pelo ato de honestidade, há quem queira ser ressarcido nessas circunstâncias. Aconteceu no estado do Tocantins. Em 2023, o motorista autônomo Antônio Pereira do Nascimento recebeu 131 milhões de reais por engano em sua conta corrente do banco. Mas quase 2 anos depois, ele decidiu mover uma ação judicial contra a instituição. Antônio pede indenização de 10% do valor total que depositaram na conta dele. Se seu Antônio será ressarcido pela honestidade, isso só a justiça dirá. Para quem ficou na dúvida se devolveria toda essa grana, vale lembrar o que diz a lei. Essa não é uma escolha, e sim uma obrigação. Quem recebe qualquer quantia por engano tem que devolver o valor. E gastar esse dinheiro pode ser considerado até crime. Um ponto de relevância para a sociedade é aquela máxima: achado não é roubado. E, em verdade, transferências irregulares, créditos que você recebe ali na sua conta bancária, há sim uma responsabilidade tanto civil quanto penal. E mais, você deve devolver com correção monetária. Volta e meia, vemos exemplos de pessoas que encontram quantias em dinheiro em carros de aplicativos e devolvem. Garis que também acham valores expressivos e procuram pelos donos. E tantos outros casos positivos. Mas há os que não fazem questão alguma de ser honesto. A imagem mostra o advogado num sacolão em Guadalupe, zona norte do Rio. Na saída, ele pega as chaves do carro, mas sem perceber deixa cair a carteira. O homem vai embora. Logo em seguida, aparece uma mulher usando o uniforme de agente municipal de saúde. Ela percebe o objeto no chão e pega. Chega a conferir o que tem dentro e vai embora. Na carteira de Moacir estavam cartões de crédito, a carteira da OAB, documentos e R$400 em dinheiro. Quando chegou em casa, percebeu a perda, voltou ao estabelecimento e solicitou as imagens das câmeras de segurança. Foi aí que descobriu que se tratava de uma funcionária pública. Ele foi então ao posto de saúde que a mulher trabalha e lá teve uma decepção. Até então nunca tinha visto e ligou para ela. Ela confirmou que veio ao sacolão, saiu, pegou uma xuxinha no chão e foi embora. Não confirmou, não confessou que achou a carteira. Uma pesquisa realizada em 40 países revela o ranking da honestidade. O estudo traz a reflexão sobre a desigualdade social e devolução de carteiras contendo dinheiro. Veja a posição do Brasil. Suíça, Noruega, Holanda, Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia ocupam o topo do chamado ranking da honestidade, enquanto Estados Unidos, China, Portugal e Reino Unido ficaram todos abaixo da 20ª colocação. O Brasil aparece na posição de número 26. Honestidade. Devolver milhões recebidos por engano merece recompensa ou é uma obrigação? Olá, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. E é claro, nós vimos essa matéria aí, né, a respeito de honestidade, desonestidade, a devolução daquilo que não lhe pertence, que é uma obrigação, não lhe pertence, é a consciência do alheio. Muitas pessoas, às vezes, fazem com o próximo o que não gostariam que fizesse consigo. Como Deus abençoará uma pessoa dessa? Ela pode até
levar uma certa vantagem um tempo, mas tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é construído sobre uma base sólida, a base da verdade, da honestidade, integridade, isso daí não tem estrutura e um dia desaba, né? Construa a sua vida na rocha, que é a coisa correta, a palavra de Deus, a honestidade, a verdade, a integridade. Você que, por exemplo, é empreendedor, dê ao seu funcionário o que lhe é de direito. Você que é funcionário, colaborador, cumpra os seus deveres para com a empresa, para aquilo que você foi contratado e assim por diante. Eu gostaria que você acompanhasse o testemunho do Vitor. E o Vitor entendeu isso um dia. Ele entendeu honrar a Deus sobre tudo, mas também ser correto com o próximo. Veja só como Deus tem se agradado dele hoje em dia e tem abençoado a vida do Vitor. Eu fui uma pessoa que sempre viveu no engano, né? Na mentira. No meu trabalho, sempre que eu tinha oportunidade, eu queria levar vantagem, né? Por exemplo, numa mercadoria que eu sabia que não estava de acordo com aquilo que o cliente precisava, né? E mesmo assim eu passava sem pensar, não, depois eu resolvo, eu sei que esse equipamento não está bom, é um equipamento velho, mas ele tem a confiança em mim, depois eu faço um agrado, mas nunca resolvia, entendeu? Se a pessoa não falasse nada, continuava seguindo, mas também a mentira estava sempre ali. Por exemplo, a pessoa quando descobria ou acabava reparando, ao invés de assumir o erro, eu sempre buscava colocar a responsabilidade em outra pessoa. Por exemplo, o pessoal que separa a mercadoria não se atentou, sempre buscando uma alternativa, nunca para justificar. Eu sabia do meu erro, porém eu sempre tentava ancorar em outra pessoa, né? Tanto com questão de prazo, de entrega, muitas das vezes eu sabia que era impossível, né? Não tinha condições. E para fechar a qualquer custo, eu falava que iria entregar, realizar o serviço e, na verdade, era só para fechar o serviço ali. E depois eu já tinha na mente, eu vou enrolar até onde der eu não posso perder, entendeu? Eu fui uma pessoa que não tinha palavra, né? Eu assumi muitos compromissos, mesmo de fazer compras, mesmo sabendo que não tinha condições de assumir esse compromisso, eu queria a qualquer custo. Então eu ia lá, fazia a compra, conversava com a pessoa, explicava a situação, eu consigo fazer dessa forma, combinava, dava a minha palavra, porém já sabendo que não tinha condição, era impossível, né? Vamos dizer assim. Mesmo assim eu segui adiante. Minha vida ela era totalmente destruída, a ponto de em determinado momento nós chegamos a ser despejados de onde morávamos. Um momento também que marcou muito foi no final de ano, que nós não tínhamos nada na geladeira além de água. Então foi muito difícil mesmo, derrota total. Questão de veículo de trabalho, vivia quebrando. Então a minha vida ela não caminhava, né? Só andava para trás, ela não andava para frente. Então o casamento também, muita destruição. Muitas brigas, agressões, tive dívida com agiotas, né? A ponto de vários deles irem até a nossa porta, né? Nos cobrar. Às vezes vivia até correndo, fugindo deles, porque não tinham dinheiro para pagar. Um momento mais crítico que nós passamos, no qual não tinha nem trabalho, né? Acabei chegando até a programação da Igreja Universal e comecei a assistir. Por mais que eu não gostava da igreja, eu fui assistindo e vendo o testemunho, a palavra do bispo, a palavra foi entrando e comecei a assistir cada vez mais. E era o meu dia a dia, porque eu não tinha mais serviços, né? Um momento muito crítico. Então eu passava o dia inteiro assistindo reunião da terapia, a aliança com Deus, a importância de buscar o Espírito Santo, honrar a Deus. Eu ouvia muito falar isso, né? Que sobre a honra, a fidelidade com Deus. E isso foi me despertando o interesse de querer saber mais, porque eu via os outros testemunhos e através dos testemunhos eu via a minha história. E eu queria mudar, até que
O bispo na programação fez o convite para estar na Igreja Universal mais próxima e eu fui até lá. Participando das reuniões, eu tive um entendimento sobre a importância de andar em justiça, não só com Deus, mas também com os homens. Então, isso me fez refletir as minhas atitudes, o meu caminhar. Então, eu comecei a procurar fazer sempre o meu melhor, em tudo, no trabalho, na família. Então, se eu era um esposo estressado, eu comecei a mudar. Ao invés de explodir, eu procurava entender o que estava acontecendo, certo ou não, eu procurava fazer o meu melhor. A mesma coisa no trabalho. Se eu tinha um trabalho que eu não tinha condições, eu já não pegava mais esse serviço. Eu não queria mais pegar o serviço a qualquer custo. Ou eu tenho condições ou eu não tenho. A mudança ela foi geral, em todos os aspectos. Eu entendi que tudo que a gente faz ao nosso próximo também é uma oferta para Deus. Então, em tudo eu procurei me dedicar ao máximo, a fazer o correto. Hoje, graças a Deus, a minha vida foi transformada, minha família restaurada. Questão financeira, se eu não conseguia ter um carro bom, hoje Deus me deu um carro que eu vou, viajo para todo lugar, trabalho. Onde eu fui despejado, hoje Deus deu a condição, a gente conseguiu comprar um apartamento. E hoje o bem mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo, né? É Ele quem conduz o meu agir, me auxilia nas tomadas de decisões. E hoje eu tenho paz, sou realizado e graças ao Espírito Santo eu tive um entendimento sobre a importância de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Compreendeu como que Deus trabalha quando a pessoa entrega a vida a Ele, faz dele o primeiro? Hoje o Vitor é cidadão do reino de Deus. Não é simplesmente um frequentador de uma igreja. Ele recebeu o Espírito de Deus quando ele se entregou, se arrependeu das coisas erradas, colocou Deus em primeiro lugar e decidiu seguir as orientações da palavra de Deus, respeitar o próximo, a consciência do alheio. E você viu tudo que ele falou. Nós estamos nesse mês de junho vivendo o mês do reino de Deus. O Senhor Jesus falou isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tudo que você precisa, tudo que você quer, necessita, está no reino de Deus. Agora, você tem que entrar nele, entregando a sua vida a Deus e sendo realmente um cidadão do reino de Deus. Ensinamentos como estes nós temos então recebido e você então deve participar desta próxima segunda-feira. Nós teremos a segunda-feira da corda no Congresso da Prosperidade com Deus. E por que essa segunda-feira com esse título? Olha o que diz o texto sagrado no livro de Jó, 36, versículos 8 e 9. Vou mostrar aqui para você, olha. E se estão presos em grilhões, olha só, e se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, muita gente está assim na vida econômica, não é? Presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles. O que você tem que entender, amigo e amiga? Que Deus tem poder para quebrar essas cordas, despedaçar estas cordas que amarram a sua vida durante muito tempo. Você é aquela pessoa que está presa em cordas de dívidas, da falência, o seu nome restrito, sabe, aquela causa da justiça não sai. Você é aquela pessoa que percebe as suas mãos e pés atados espiritualmente falando, você não caminha para frente. O seu empreendimento parou, os seus negócios tampouco avançam. Você não consegue promoção no emprego e as dívidas vão se avolumando, os problemas vão acontecendo. Segunda-feira agora, 16 de junho, nós teremos no Congresso da Prosperidade com Deus a segunda-feira da corda, com a bênção, o clamor pelos inadimplentes. Se você tem dívidas, boletos atrasados, faturas, contas que você não conseguiu pagar, você deve aí as prestações do veículo, deve ao condomínio do prédio, você deve a lojas, a agiotas, a bancos. Deus tem poder para te tirar dessas cordas de aflição. Às 7, 10 e meio-dia, às 15, às 18 horas, com o Bispo Jean Paulo, e juntos eu vou estar com você no Congresso da Noite, às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Este local,
o Santuário Templo Maior, aqui em Florianópolis. Entrada e estacionamento gratuitos. E para mais endereços, universal.org/localizar. Em todo o estado de Santa Catarina, você pode participar. Nós conversamos recentemente aqui no altar com o casal Luimar e também com a Luana. Veja como que estava a vida deles, como é que está agora. Luimar e Luana. Quem começa falando? Eu. Então vamos lá, Luana. Como é que estava a vida de vocês antes do pacto? Então, pastor, eu cheguei na igreja e eu trabalhava de CLT. Eu já estava quase me formando já em processos gerenciais. Eu estava trabalhando normal, mas eu queria mais tempo para Deus, mais tempo para a família, enfim. E eu pedi uma direção para Deus, né, que viesse do altar, para que eu pudesse ter mais tempo. E Deus me deu a direção do ramo da beleza. E desde então, firme no pacto, né, de fé em fé, aliança, altar, Deus tem abençoado, honrado. E aquilo que eu ganhava em um mês, eu ganho hoje em semanas. Em semanas. Semanas, sim, senhor. Muito mais do que quando trabalhava ali como CLT. E trabalhando bem menos. Bem menos horas. Menos trabalho, menos horas, Menos remuneração dias. maior. Sim, senhor. Essa foi uma visão, uma ideia, uma inspiração do pacto. Do altar, sim, senhor. Uhum. E também, no início do ano, né, a gente apresentou os nossos projetos no altar e um deles era eu mudar de local de atendimento. Eu queria um local melhor, mais bem localizado, né? E há cerca de 3 meses, Deus me deu a direção, caiu no meu colo. Literalmente, caiu no meu colo. Deus entregou. Deus entregou e tem dado muito certo, tem dado muito fruto e... Deus tem honrado. Perseverando. Sim, senhor. Firme no pacto. Sim, senhor. Luimar. Bom, pastor, eu sou novo na igreja, né? Eu tenho mais ou menos 1 ano e meio na igreja. Eu vim através dela, né? Que ela já tem muitos anos na igreja. E eu sempre tive um preconceito com a igreja exatamente por causa do dízimo. Era era meu impedimento, era o que impedia de eu chegar na igreja, né? Eu era encarregado de estoque, eu liderava a equipe e eu fiquei 13 anos numa empresa. E o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio. Então, durante 6 meses que eu estava na igreja, eu saí dessa empresa, peguei a indenização e fui para Silva para empreender. E aí eu abri um negócio, estando dentro da igreja, deu tudo errado. Quebrou o negócio, eu perdi, eu acho que uns 20 mil reais nesse primeiro negócio. Quer dizer, já dentro da igreja, mas ainda não era fiel a Deus. Eu estava na igreja, mas eu ouvi o pastor pregar sobre o dízimo, mas eu tinha o preconceito. Deus ainda não era o primeiro na sua vida. E aí eu fui lá abrir mais um negócio, também deu errado. Quebrei o negócio, gastei mais um dinheiro e assim, o dinheiro que eu tinha já estava acabando, né? E aí um certo dia eu estava ali na reunião, o pastor pregou: se você está aqui, o que você tem a perder? Você já perdeu tudo lá fora, então assim, faça uma prova. E aí foi onde eu fiz essa prova. E assim, foi incrível porque foi muito rápido, né? 2 semanas depois, Deus me deu uma direção de eu empreender na área de vidros. Se o senhor olha aqui assim, as fachadas, né, vidro ali, esquadria, eu disse assim, vou trabalhar com isso. Nunca tinha trabalhado, pastor. Nunca, não fazia nem ideia como é que colocava um vidro numa janela. Foi uma inspiração de Deus. Foi, literalmente. E assim, foi no primeiro mês, o faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Olha só. Quer dizer, uma total diferença antes de colocar Deus em primeiro lugar e depois que pôs Deus em primeiro lugar. Sim. Você viu isso nitidamente. Com certeza. E Deus tem honrado. Tem, muito. Não para de ser fiel mais não. Não fica. Firme no pacto também? Firme. E assim, pastor, o mais legal é que antigamente quando eu trabalhava na empresa, eu me estressava muito, eu não dormia, eu estava sempre preocupado, por mais que eu ganhava um salário. Hoje não, hoje eu deito, eu durmo em paz, eu não me preocupo com o que vai ter no dia seguinte e Deus vem honrado. Deus tem honrado, tomado a frente, aberto portas, tem clientes. Muitos, chega a hora que eu não dou conta, eu digo para ela, eu não aguento mais esse pessoal me chamando o tempo inteiro no telefone, né? É muito cliente. Então Deus tem honrado o casal. Bem. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. A cada segunda-feira, várias pessoas têm comprovado ali o poder de Deus, mas é claro, fazendo a parte delas, sabe, tendo uma aliança com Deus. A aliança é você caminhar de mão dada com Ele, empenhando a sua palavra, obedecendo a palavra dEle e a palavra de Deus se materializando na sua vida. É isso que tem acontecido, aconteceu aí com o Luimar, com a Luana, e vai acontecer que se você também agir a sua fé na palavra de Deus.
Segunda-feira agora, segunda-feira da corda, ou seja, tudo que está amarrando a sua vida, Deus tem poder para despedaçar e a sua vida caminhar para frente com o clamor pelos inadimplentes. Eu aconselho você a pegar um papel e escrever todos os problemas que tem te amarrado. Quais são as cordas que estão na sua vida? E certamente Deus vai mudar essa situação. E um outro sentido dessa frase é Deus estendendo a corda dele, para que você segure nela e ele te tire desse buraco financeiro, desse fundo de poço que você está vivenciando, né? E eu ainda posso falar uma terceira coisa, né, baseada nessa frase. Acorda, né? Desperta, porque se você se revoltar, Deus pode mudar essa situação, manifeste a sua fé, Ele está pronto para mudar a sua história, tá certo? Então, segunda agora, 16 de junho, esse congresso certamente será um divisor de águas na sua vida. 7 da manhã, 10 e meio-dia, 15, 18 horas e 19h30. 18 horas, o Bispo João Paulo estará na viração do dia e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. E claro, enquanto não chega segunda, dia 16, domingo agora, dia 15, nós teremos também um dia fundamental. Será o domingo do dia D, um dia para você tomar uma decisão para mudar de vida. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. E em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. A palavra de Deus diz nos Salmos 102, versículos 19 e 20, você pode conferir aí na sua casa. Salmos 102, 19 e 20, que Deus olhou do seu santuário do céu para ver o que se passa na terra e para ouvir o gemido dos presos. Então, Deus se importa assim com você. Você que está gemendo, presa a uma doença, presa ao divórcio, à solidão, presa a um complexo de inferioridade, presa a uma dívida, a um vício, e soltar os sentenciados à morte. Quantas pessoas estão vivenciando uma sentença de morte na sua vida? Sabe, o diagnóstico médico diz, não tem cura, não tem jeito, em tanto tempo você vai partir, é uma sentença. Todos que podiam te ajudar já te ajudaram, mas Deus pode anular essa sentença e te dar vida. Deus pode tirar o seu filho das drogas, mudar a história do seu casamento. Toda sentença de morte Deus tem poder para te soltar. E se você ainda não recebeu esta carta que eu quero mostrar aqui para você, qual é a sua sentença? Busque hoje mesmo na Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Você vai pegar essa carta e vai escrever quais são as sentenças ou a sentença de morte que você tem que apresentar a Deus. E no dia 15, domingo agora, você tem uma audiência com Deus, uma audiência com o justo juiz. E ele então vai ouvir o seu clamor. Tome uma decisão, decida entregar a Deus esse problema. Não desista da sua vitória, porque Deus é grande para mudar essa situação. Então, domingo agora, dia 15, o dia D, às 9h30 da manhã em especial, a concentração de Fé e Milagres, também às 7 ou 18 horas. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Você é muito bem-vindo e com certeza esse domingo vai marcar a sua vida. Isso acontecerá em todas as igrejas Universal do Reino de Deus e o site está aí novamente na sua tela, o site de localização. Agora, amigo e amiga, entenda, fé é uma decisão, como falamos. Fé não é falar apenas. Fé não é teoria, fé tem que ir para a prática. Se você age a sua fé, Deus reage na sua vida. Nós aguardamos por você. Deus abençoe e até lá.